Por que que o porneia aqui ficou como devasso? Por que que o malakoi ficou como efeminado? E por que que o arsenokoitai ficou como sodomita? E por que que isso aqui, dependendo da tradução, aparece como homossexual? Vou te explicar agora. Vamos lá, uma por uma. Falamos ontem sobre o Velho Testamento e falaremos hoje sobre o Novo Testamento. Deixa eu te dar uma explicada rápida aqui de uma estrutura, porque aí a gente consegue caminhar muito mais rápido. Ao invés da gente ficar passeando em todo o Novo Testamento, buscando todos os versículos que possivelmente podem ser traduzidos para homossexual, e eu explico. Existem Bíblias que trazem a palavra homossexual em versículos diferentes uma da outra. Você pode fazer esse teste na sua casa. Pega a Bíblia, que está lá homossexual, aí você vai pegar outra Bíblia em outra versão, pode estar lá outra palavra. Porque o que acontece? Existem 3 palavras no grego, preste atenção, isso aqui já é o conteúdo. Existem 3 palavras, 3 conceitos no grego que foi escrito no Novo Testamento. Você sabe que o Novo Testamento ele foi escrito no grego, e não é o grego que é falado hoje, ok? É um grego mais antigo, o grego que evoluiu para o grego atual. E 3 palavras são traduzidas de formas diferentes em várias traduções. E essas 3 palavras podem ser traduzidas como homossexual. É aí que está a questão. Então, por exemplo, olha que interessante. Se você pega esta Bíblia aqui, a de Jerusalém, que eu vivo dizendo para você que é a melhor Bíblia, é a melhor tradução, é a tradução menos corrompida, com menos erros. Se você pega esta Bíblia aqui, sabe quantas vezes você vai encontrar a palavra homossexual aqui, nesta Bíblia? Nenhuma. Nenhuma. E não vai ter nenhuma palavra que vai corresponder. Ah, não tem homossexual, mas tem gay. Não tem. Não tem nenhuma alusão a essa questão. Nessa Bíblia aqui, por exemplo. Agora, se você pega essa daqui é a NVI. Essa é a ordem cronológica, mas é a NVI. Você não só vai achar que pelo menos uns 4 ou 5 versículos do Novo Testamento que traz a palavra homossexual, como você vai encontrar nesta tradução um texto que vai falar homossexual, ativo e passivo. Isso é um absurdo. Isso é um crime. Porque não tem absolutamente nada disso aqui no texto original. Não tem nem homossexual, muito menos ativo ou passivo. Você deve saber que a palavra homossexual, ela é super recente. A palavra, esse conceito homossexual, ele foi inventado há menos de 200 anos atrás. E como é que esta palavra aparece na Bíblia, que tem o seu texto mais novo, datando 2000 anos? Como é que uma palavra inventada há menos de 200 anos aparece na Bíblia de 2000 anos? Essa é a primeira pergunta que você precisa fazer para o seu tio homofóbico, para o seu tio pastor. Essa é a pergunta que você deve fazer para ele. Aí ele já treme, aí ele já não sabe, ele não sabe o que te falar, ele não sabe te responder, ele não sabe. Talvez algum vai falar o seguinte: não, tudo bem, não tem a palavra homossexual, mas ali é o correspondente, tudo bem. A palavra homossexual foi inventada há 200 anos, mas até lá era outra palavra. Aí você pergunta para ele assim: tá, mas qual é então a palavra, tio? Qual é a palavra? Já que você está me dizendo isso, qual é? E ele não vai te responder, porque não existe. Não existe. Existem 3 palavras no grego que são traduzidas para homossexual, e eu vou te explicar cada uma aqui hoje, beleza? Cada uma eu vou te explicar. Tudo bem? Dito isso, ao invés de eu pegar todos esses 5 versículos que pode trazer essa palavra homossexual, dependendo da tradução, eu achei um versículo que tem as 3 palavras. Em um versículo do apóstolo Paulo, ele coloca esses 3 termos. E olha que loucura! No mesmo texto aparecem os 3 termos que é traduzido homossexual ao longo de toda a Bíblia. E nesse versículo não está repetindo homossexual 3 vezes. Enfim, eu vou explicar tudo para você. Mas eu só estou te explicando. A gente vai pegar um versículo, que nesse versículo aparecem essas 3 palavras. Essas 3 palavras vão se repetir em outros textos do Novo Testamento. 1 Coríntios 6:9. Quem quiser acompanhar com a Bíblia, é até interessante, porque eu não sei qual é a tradução que você vai usar. Mas você com a sua Bíblia aqui, eu com a minha tradução aqui, você já vai ver todo o problema que vai ter. Toda a diferença. E eu vou explicar tudo para você. Malakoi, porneia e arsenokoitai. Essas são as 3 palavras que são repetidas como homossexual
no Novo Testamento. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9, na versão da Bíblia de Jerusalém. Então, o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja que está em Corinto, prova do Berlofa, Corinto ficava aonde? Isso aí também tem muito... A gente precisa entender isso. Vamos ver quem sabe. Corinto ficava aonde? Escreve aí. Então, não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos iludais, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os depravados, nem as pessoas de costumes infames, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados. Aí ficou ruim pra você, hein? Nem os injuriosos herdarão o reino de Deus. Cadê o homossexual, pastor? Pois é, não tem, né? Vamos ler o mesmo versículo em outra Bíblia? Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino dos céus? Não se deixem enganar, nem os imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, ativos ou passivos. Acho que vocês não vão conseguir ver, mas é só para ficar registrado. A NVI traz nem os homossexuais, ativos ou passivos. Num versículo da Bíblia de Jerusalém, que nem cita homossexual. O mesmo versículo da NVI é homossexual, ativo e passivo. King James, um clássico também, né? Não saber que os injustos não vos deixem enganar, os imorais, os idólatras, os adúlteros, os que se entregam às práticas homossexuais de qualquer espécie. Olha o que a King James traz. Os que se entregam a práticas homossexuais de qualquer espécie. Olha só que absurdo. Ao meio da Revista Corrigida traz o efeminado, que você já ouviu muito falar. Percebeu que até agora não tinha efeminado? Agora vai aparecer aqui. O mesmo versículo, eu não estou lendo versículo diferente não, gente. É o mesmo versículo. Não erreis, nem os devassos, os idólatras, adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas. Agora ela traz sodomita. Não tem sodomita em nenhum outro texto. Nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, maldizentes, roubadores. Aqui tem efeminado e aqui tem sodomita. Mas aqui, deixa eu te explicar. Eu entendo essa versão. Ela não está completamente errada. Ela não está completamente errada com o efeminado. E eu vou explicar, calma, eu vou explicar. O que é esse efeminado aqui? Comparamos bastante traduções, correto? Agora vamos para a raiz do problema. Vamos para o grego e vamos ver quais são essas palavras que é traduzida nessa... Você viu a variedade de possibilidades? Aliás, você que está aqui comigo agora, você que está assistindo isso depois, você sabia? Você já tinha se atentado a isso? Você que é homofóbico, você que tem certeza que o homossexual é pecador, você já tinha se atentado que a sua Bíblia é toda confusa sobre esse tema? Que a sua Bíblia não traz muita luz sobre um tema que você tem tanta certeza a ponto de expulsar seu filho de sua casa? Você está com tanta certeza aí, com uma certeza que nem os tradutores da sua Bíblia teve. Vamos devagar? A gente não está falando de pena de anjo. A gente não está falando de hierarquia de demônio. A gente está falando da existência de pessoas. Você quer brincar com a sua teologia? Fica à vontade. Você quer disputar se primeiro vai vir a Nova Jerusalém com os anjos ou se Satanás vai ser jogado? Não importa. Você quer disputar se querubim é maior que serafim? Dane-se a sua teologia idiota. Agora ficar brincando com a vida de pessoa? O sangue dos homossexuais que são agredidos, que são mortos, serão cobrados das mãos desses pastores homofóbicos que não fazem questão de gastar um minuto da sua vida para fazer uma interpretação decente de um texto. Eu estou mostrando aqui a confusão desses textos. Bando de hipócrita. Manda isso aqui pro seu pastor. Manda isso aqui pro seu tio. Não pode mandar, porque ele está sendo hipócrita. Então vamos lá, meu povo. Vamos pegar palavra por palavra e entender por que cada Bíblia traduziu desse jeito maluco aí. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis. Nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas. E são essas três palavras que importam para nós. Que nesta Bíblia aqui, que é da versão Almeida Revista e Corrigida, de 1969, esta Bíblia aqui, ela traz essas três palavras, esses três termos. Preste atenção. Devasso, efeminado e sodomita. Essas três palavras que é traduzida aqui são as três palavras no grego que eles tentaram fazer uma tradução melhorzinha, e eu vou explicar agora uma por uma. Vamos lá. De fato, então, quais são essas três palavras? Bom, aqui você percebe que tem devasso, efeminado e sodomita, tá bom? O devasso vem da palavra porneia,
O efeminado vem da palavra malakoi e o sodomita vem da palavra arsenokoitai. Eu vou te explicar uma por uma. Calma, fica tranquilo. Não precisa sair anotando, não. Vai ficar salvo depois, eu vou trazer editado. Só estou te explicando e você vai entender essa lógica. Por que, que o porneia aqui ficou como devasso? Por que, que o malakoi ficou como efeminado? E por que, que o arsenokoitai ficou como sodomita? E por que, que isso aqui, dependendo da tradução, aparece como homossexual? Vou te explicar agora. Vamos lá, uma por uma. Primeiro, porneia, que aqui aparece como devasso. Porneia, você conhece bem. Essa é a mais tranquila, porque é de porneia que vem pornografia. Né? A porneia deriva a nossa pornografia hoje, mas nós não podemos fazer uma equiparação da nossa pornografia com a porneia do tempo de Jesus. E eu vou te explicar. Esses dias, inclusive, eu postei um videozinho que me perguntaram assim, pornografia é pecado? O que é pornografia para nós? Se você fazer um vídeo seu num momento super íntimo e enviar para uma pessoa que você está se relacionando, aquele vídeo que aquela pessoa recebeu é um vídeo pornográfico, é um vídeo, ok? E isso é pecado? Bom, eu não quero entrar nesses méritos aqui, tá bom? Mas isto é pornografia. É o compartilhamento da intimidade. Totalmente diferente da indústria pornográfica, ok? A indústria, o mercado, aí é outra parada. Mas esse compartilhamento da intimidade, isso não pode ser comparado em nenhum momento com a pornografia da época de Jesus. Por quê? A pornografia da época de Jesus falava de uma coisa muito específica. Inclusive o nome pornô vem de fornos, que era os grandes arcos das entradas da cidade. Olha que loucura. Você lembra, as cidades antigas, você tem uma imagem aí de um filme que você assistiu, tem as entradas, os portais, ok? E era nesses portais que ficavam as mulheres se prostituindo. E naquela época, uma mulher que poderia ser divorciada, que poderia ser uma repudiada, que já tinha sofrido uma injustiça na mão de uma religião e de uma sociedade completamente machista, essa mulher foi empurrada agora à prostituição. Então essa mulher agora está na entrada da cidade recebendo viajantes, recebendo estrangeiros, sem nenhuma segurança, numa sociedade machista de 2000 anos atrás. Você consegue imaginar o que acontecia nesses locais? Você consegue imaginar o que uma mulher sem direito algum, uma mulher que era considerada um cachorro naquela sociedade, uma prostituta, você consegue imaginar o que é que acontecia num ambiente como esse? Pois é, isso é a pornografia. Isso é o porneia que aparece na Bíblia. Então não dá para comparar com uma pornografia, um adolescente acessando Xvideos em casa. Tá? E se você acessa Xvideo, vou falar um negócio para você. Primeiro, você está alimentando uma indústria pornográfica que maltrata e escraviza mulheres. Segundo, que você está fazendo mal para sua mente, está destruindo a sua mente. Você vai se tornar um péssimo amante. Na hora que você for para a vida real, você não vai saber o que você vai fazer, tá bom? Então, não, eu não estou te dando uma lição de moral aqui, não, amigo. Eu estou falando que você está destruindo a sua mente. Você está destruindo a sua performance. Você vai se perder nos botões depois, tá? Então não é papo moralista de pecado, não. É papo de se liga, ok? Beleza? Então, o primeiro termo que algumas Bíblias têm a coragem, algumas versões, algumas traduções, têm a coragem de traduzir como homossexual, é o porneia, que agora você sabe o que realmente significa. Que nada, mas nem de perto, tem a ver com homossexualidade. É mais um estupro, é mais mulheres se prostituindo por não ter outra saída, é mais os assassinatos e as agressões que aconteciam naquele ambiente totalmente depravado. Entende? Isso é a porneia criticada pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 6, 9. Beleza? Vamos para a segunda, ok? Comenta para mim aí o que você achou. Por isso que eu falei para você que essa tradução aqui, ela tentou acertar. Então, a tal da porneia, ela traduz como devasso. Olha que legal. Pô, ótimo. Tudo bem. Agora, tem o efeminado. Efeminado, que outras traduções também aparece como homossexual. E por que efeminado? Por que essa distinção? E você vai ter que entender isso agora com muita calma. E eu duvido que alguém já te explicou isso com essa profundidade aqui. Lembra que eu falei no começo, perguntei assim, aonde fica Corinto? Lembra? Alguém escreveu? Acho que ninguém escreveu, né? Você deve saber que a comunidade em que Paulo está escrevendo aqui, Corinto, Paulo não escreveu para mim, Paulo não escreveu para você, Paulo não escreveu para a Igreja Batista da Lagoinha, Paulo escreveu para uma comunidade cristã que estava se formando 2000 anos atrás dentro da Grécia. Ora.
dentro da Grécia. Eu não sei se você sabe, os gregos são os pais da democracia, não é isso? 600 anos antes de Cristo, um cara chamado Solon, ele inventou dois termos muito peculiares e muito importantes para o estabelecimento de uma democracia. E essa aqui, o seu bumbum vai cair da bunda agora. Solon, 600 anos antes de Cristo, ele estabelece dois termos que eram fundamentais para a democracia. O primeiro termo era chamado bulé, que depois eu te explico. O segundo termo era chamado eclésia, que é traduzido hoje como igreja. Tem um vídeo sobre igreja aqui no meu canal, vai lá que você vai descobrir tudo isso, tá bom? Vamos continuar aqui. O fato é que Paulo está escrevendo para os gregos, são os pais da democracia. E os gregos, eles tinham algumas especificações para um homem grego ser aceito na eclésia. E o que esse homem tinha que fazer? Primeiro, tinha que ser maior de 21 anos. E tinha que ter servido... Pera, deixa eu passar uma moto, não sei se vocês estão ouvindo. Este homem, ele tinha que ser maior de 21 anos e ele tinha que ter servido o exército. Ele já tinha que ter ido à guerra. Um homem grego só era aceito na eclésia, que depois foi traduzido como igreja, se ele já tivesse ido à guerra. Paulo está escrevendo para uma igreja que só aceita homens na igreja quando esses homens foram à guerra. E aí você vai entender agora o efeminado. A palavra que está traduzida como efeminado ali é malakoi. E pela segunda vez o seu cu vai cair da bunda hoje. Porque malakoi também aparece, sabe na boca de quem? De Jesus. Ah, agora, essa aqui eu quero que você mande para o seu pastor. Vou fazer um corte aqui, porque essa aqui você vai mandar para o seu pastor. A palavra malakoi, que é traduzida em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9, como homossexual, aparece na boca de Jesus. Jesus fala malakoi, quando ele vai se referir à roupa de João Batista. Quando Jesus está tendo um embate com os fariseus sobre João Batista, Jesus fala o seguinte: pô, vocês estão me criticando, vocês estão me chamando de beberrão, de glutão. Agora, quando vocês foram falar com João Batista, vocês também criticaram ele. Mas o que vocês queriam ver lá de João Batista? Um homem vestido ricamente? Lembra desse texto? Quando Jesus fala um homem vestido ricamente, ou um homem vestido com roupas finas, a palavra ali fina é malakoi. A mesma palavra que é traduzida como homossexual. Agora, ou Jesus está chamando João Batista de homossexual, ou Jesus está falando que João Batista se vestia como um homossexual, ou você não faz a mínima ideia do que você está falando quando diz que 1 Coríntios 6,9 está falando sobre homossexual. Deixa eu te explicar esse negócio. A palavra malakoi significa macio. Essa é a tradução dela. Macio. Por isso Jesus fala, o que vocês foram ver? Um homem vestido com roupas macias, finas, elegantes? Moda casual de luxo, chique e confortável, no estilo tchutchuco, rei Belofa, indomável. Vocês foram ver o quê? O rei Lacoste? No deserto? E aí Jesus usa a palavra malakoi, que significa macio. O nosso querido apóstolo Paulo pega essa palavra e transforma ela num adjetivo. Igual falar que o Berloff é grosso. O Berloff não é grosso, largo. Ele é grosso porque ele manda bolsonarista tomar no cu. Então Paulo pega a palavra malakoi, que é macio, transforma ela num adjetivo e coloca sobre homens que não queriam ir à guerra. Porque Paulo também era um romano. Paulo era do exército. Paulo ele tinha essa pegada de servir ao exército. Então Paulo escreve que um homem que não quer servir ao seu país na guerra é um macio, é um malakoi, é um frouxo. E aí é traduzido aqui como efeminado. E depois de 1900 e tantos anos de história, algum idiota traduziu como homossexual. Porque na cabeça do homem de hoje, um homem efeminado, um homem frouxo, um homem macio, é um homem homossexual. Você está vendo a profundidade? A gente tem que entender da democracia grega para poder fazer uma tradução decente do texto e não ficar matando pessoas aí na rua, né, gente? Que loucura, né? E, finalmente, a última palavra, que é traduzida aqui, ó, nesta versão, como sodomita. E aí, quem assistiu a live de ontem já vai estar com a compreensão avançadíssima. E eu não vou ficar repetindo o que eu já falei ontem, tá? Porque ontem eu expliquei o que é sodomita. Então vai ficar muito mais fácil de você entender porque Paulo faz uma tradução aqui para arsenokoitai. De forma muito resumida, para quem não esteve na live ontem, sodomita é quem mora em Sodoma, óbvio. Mas acontecia uma prática muito corriqueira em Sodoma que acabou caracterizando aquele povo. E qual era essa prática? A prática do estupro. Um homem estuprava o outro. Um homem dominava o outro. Se eu tinha mais dinheiro que você e você está me devendo, eu te estupro. Se eu tenho mais poder que você, eu te estupro. Mas a ideia não é um estupro sexual, não é tesão. A ideia é o domínio.
A ideia é a vergonha, porque naquela sociedade um homem não poderia fazer nenhum papel de mulher. Por isso que a especificação de Levítico é não se deite com um homem como se deita com uma mulher. Então esse é o sodomismo, essa prática de penetrar para gerar domínio, ok? Esta palavra é traduzida pelo apóstolo Paulo. Traduzida não, é traduzida e criada. O apóstolo Paulo, ele foi o inventor de uma palavra que aparece no Novo Testamento e está traduzida aqui como sodomita. E essa palavra é arsenokoitai. Esta palavra não aparece em nenhum outro lugar, não só na Bíblia, mas em nenhum escrito grego. Esta palavra ela foi inventada pelo apóstolo Paulo, tentando traduzir a ideia do sodomismo. Veja bem, arsenokoitai, arsen e koiton. Koiton você já sabe, né? Coito. E arsen é homem. Um homem que coita com outro homem. O sodomismo. Um homem que penetra outro homem para gerar domínio. O apóstolo Paulo pega o sodomismo, traduz para o grego, um homem que penetra o outro homem, arsenokoiton, arsenokoitai, e bota na nossa Bíblia aqui. Por isso que aqui está traduzida como sodomismo, e deveria ser traduzida como sodomismo, com a compreensão que sodomismo não é a prática homossexual, e sim esse domínio em formato da penetração. Tá bom? Isso aqui você também pode mandar para o seu pastor e pedir para ele explicar, pedir para ele me desmentir. Mas esse menino está mentindo. É só mostrar na referência, é só mostrar na tradução. Fica aí.